Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Qual é o tema de hoje que a gente estava estudando, pessoal? Que foi? Vamos ver aqui. O que é a energia do perdão, tá? O que é isso, pessoal? O que que essa Por que o perdão é uma energia? Por quê? Porque o perdão é um sentimento que a gente vai liberar para combater. A gente viu que essa energia vai combater os pensamentos negativos, as energias que estão fazendo a gente ficar preso. Quem? A nossa consciência de não evoluir. Tá? Foi isso que a gente viu na primeira parte. Então, é uma capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros e a vida e desapegar das coisas. O perdão é um ato do amor, de compaixão que libera sentimento negativo, como raiva, ressentimento e amargura. Então, vai liberar tudo isso. Então, é uma energia que existe na nossa natureza divina, tá? Que a gente tem que fazer isso. Quando a gente libera isso, que sai do coração, sai da alma, tá? Essa capacidade que a gente. Então, a gente cura, libera todas essas energias, tá? Ele fala que a decisão interna pode ajudar a liberar a mente e o coração, o pensamento de sentimento nocivo. Então, energia negativa, que drena a nossa energia e diminui a vibração. Então, por isso que a gente tem que desenvolver essa capacidade para que a gente saia desse sentimento negativo. Senão vai drenar a nossa energia, vai diminuir a vibração. Então, se diminui a vibração, o que é que acontece, pessoal? A gente está vibrando baixo. O que é que vai acontecer com a gente? A gente espiritualista aqui, que estuda aqui espiritualidade, o que é que você acha que vai acontecer com a gente? Espírito vai abusar você, tá? Você entrou na faixa dos espíritos abusadores. Então, é isso que vai acontecer. Aí ele fala, esse perdão também pode ajudar a curar feridas antigas, tá? Na hora que a gente libera o perdão, né? Aumenta a empatia da gente e diminui a agressividade e hostilidade. Então, aquela agressividade, hostilidade de falar, tá? Tudo isso. O que é que a gente viu também na primeira parte? Que perdoar é reconhecer que alguém fez alguma coisa contra a gente. E a gente não pode guardar o rancor. O perdão é um ato de decisão que é uma questão interna que vai perturbar a nossa paz individual. Se a gente não libera essa energia, aquelas energias ficam perturbando a gente. Vai tirar a nossa paz. O que é que a gente viu na primeira parte? Que o perdão como é que se diz? A gente tem que se livrar do rancor, né? E o rancor é um sentimento, é uma energia baixa, a gente viu. Ele fala que a principal razão pela qual devemos aprender a gerenciar não é apenas o dano que podemos causar ao outro, mas ao nosso próprio bem-estar mental. Então a gente pode causar um dano na gente, né, pessoal? Não liberando essa energia do perdão, tá? Aí o que é que a gente viu mais? O primeiro a pessoa a perdoar é perdoar a si mesmo. Quando a gente faz isso, a gente consegue perdoar o próximo, perdoar as pessoas aqui, tá? E ele falou também que essas situações, se você tem uma visão mais expandida, você vai olhar essas coisas não é como um aprendizado para a nossa consciência, tá, pessoal? Vai ser um aprendizado, né? Para uma lição
Uma lição pela qual você pode aprender através desses acontecimentos que aconteceu, tá? Que trouxe dor, mágoa, esse ressentimento. Então, a gente vai aprender, tá? Com ele. Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Que quando a gente libera o perdão, estamos nos libertando de nós mesmos, de nossa própria escravidão. Então, quando você perdoar a pessoa, pessoal, você está ajudando você. Porque você viu que ele disse que se você não libera, você está machucando você mesmo. E da sua própria escravidão. Então, escravidão é o quê? É que está preso. É você mesmo que se prendeu, tá? A outra pessoa lá lançou a coisa, mas você não soube manipular aquela energia, né? Que aquele sentimento que ele lançou, a ira, a raiva em cima, você não soube lidar com aquelas energias. O que é que aconteceu? Você pegou, ficou com toda aquela energia guardando ali e você está preso. É escravo, tá? Aí o que é que ele falou mais? Ele disse que tem que aceitar as coisas para dar lugar ao profundo desprendimento. Então, tem que desprender. Porque não somente é necessário perdoar o outro, mas também refletir sobre aquilo que temos que perdoar em nós mesmos. Então, você vai refletir e você está perdoando o outro porque você tem também coisas para ser perdoado, tá? Principalmente Deus, né? Que a Bíblia fala, se você não perdoar o outro, Deus não vai perdoar você. É uma criatura de Deus, é ali um ser de Deus que você pode estar querendo fazer o mal e Deus não quer isso. Tá? Aí ele fala, o perdão é bom para o corpo, para a mente, né? Isso deve servir de convencermos de que é muito melhor deixar o rancor embora, né? O rancor embora e perdoar. Então, foi aqui que a gente parou, não foi? Aí ele fala a segunda parte. O ato de perdoar é importante, pois nos livra do mau sentimento, do rancor, da raiva, da vingança. Quando sentimos sentimento negativo, como esses dominam o ser humano. O pior deles se manifesta desencadeando dano físico, psíquico a si mesmo e ao que o cerca. Então, a pergunta é minha lá, por que temos que desenvolver essa capacidade do perdão? Essa energia do perdão, por que temos que desenvolver? Por quê, pessoal? Porque para a gente se livrar do mau sentimento, do rancor, da raiva, da vingança, do sentimento negativo, como esses dominam o ser humano. Então, esse sentimento vai dominar você, você vai se tornar escravo, você vai estar preso, né? Que pode desencadear na pessoa dano físico, então pode vir como doença, tá? Principalmente nos ossos. Aquele que não perdoa, a mágoa, guarda a mágoa, apodrece os ossos. A Bíblia fala, tá? Psíquico, então, perturbação mental, né? E a si mesmo. Então, a sua consciência vai sentir essas coisas. E as pessoas que o cercam. Então, até as pessoas que o cercam vai se sentir, né, a sua energia, que a sua energia não está boa, tá? Uma energia muito baixa, tá? Aí ele fala, alguns indivíduos permanecem ressentidos com outros e guarda mágoa guarda mágoa contínua durante muito tempo. Então, pessoal, nossa, tem pessoas que têm mágoa aí há tempo, tá? Anos, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Ele disse há muito tempo e que é extremamente nocivo para ambos. Afinal, quem não perdoa limita a sua possibilidade de amar. Então,
se você não perdoa, você está limitando a sua capacidade de amar, pessoal. O amor, você não está deixando o amor fluir. É um impedimento o amor, tá? Quando você não libera esse perdão. Principalmente para você mesmo, tá? Aí ele fala, o perdão é importante, é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir adiante. Então, é isso. O perdão, essa energia é maravilhosa por causa disso. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e de ter mais satisfação na vida pessoal. Então, você está parado, está atravancado, você está algemado, está impedindo você da sua consciência expandir a sua consciência, de você amadurecer como pessoa, de você viver novas possibilidades, está impedindo você, tá? E de ter uma satisfação na vida pessoal, está impedindo tudo. Então, olha o prejuízo que você está causando em não liberar esse perdão, pessoal. Entende? Deu para entender agora, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. Então, é aí que vai demonstrar se você perdoou a pessoa mesmo. Quando fala o nome da pessoa, quando se está mexendo ainda não perdoou, pessoal. Você precisa liberar esse perdão, como é sinceramente, tá? Porque quando você lembrar da situação da pessoa, lembrar da pessoa, você não sente mais nada, você está neutro, tá? Você está tranquilo, tá? E esse sentimento queria me dominar, tá, pessoal? A minha ex-esposa, quando eu ouvia falar dela, vinha aquele sentimento, tá? Porque traiu a pessoa, né? Vinha aquele sentimento, essa minha ex-esposa, quando eu pensava, agora eu não converso com ela de boa, tal, a gente conversa, a gente, tá? Um se fala, tal, e eu não tenho aquele sentimento ruim. Mas se você, pessoal, tá? Diz que perdoou mesmo, não tem nada contra ninguém. Mas quando fala da pessoa, alguma coisa, alguma situação começa a mexer com você, tem coisas aí que precisa ser cuidada, tá? Porque isso pode estar impactando a espiritualidade ser desenvolvida na sua consciência. Aí ele fala, ao perdoar e possível livrar do sentimento de amargura que pode aprisionar em torno de uma memória negativa. Então, fica ali. A memória negativa sempre vindo, tá? Então, quando você perdoa, você pode se livrar desse sentimento aí, dessa memória negativa. Aí ele fala, para perdoar, para desenvolver o perdão, é preciso que, mesmo que a lembrança do ato passa torne a visitar o pensamento, ela não afete nosso presente, nem abale a nossa paz habitual. Então, é que não está fazendo mais efeito. Enquanto você pensa na pessoa, pensa no acontecido, nas coisas que acontecem, e aí mexe com o seu sentido, você começa a vir aquela raiva, começa, ainda não liberou o perdão, pessoal. Tem que ser sincero. Chore mesmo, peça ali, chore, busque, libere isso. Para essa energia curar o seu ser, para você estar livre para seguir a sua jornada espiritual. Nossa, pessoal, eu estou falando isso aqui, isso está acontecendo no meio religioso, tá? Tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? E tem pessoas até magoadas com o grupo que ele está lá, a igreja que ele está lá, tá?
Tem pessoas que estão magoadas, tá? Tem pessoas que estavam em um grupo, aí saiu de um grupo, saiu, e a mágoa continua dentro dele ainda do outro grupo lá, tá, pessoal? Pessoas que passaram lá, eles e pessoas ainda continuam carregando isso. Então, não pode, porque você não vai ficar livre. Você é do seu espírito, você não vai ficar livre, você não vai ter alegria, paz, tá, pessoal? Eu experimentei isso, tá? Eu estou falando tanto de relacionamento pessoal, né? Que eu tive a mulher com igrejas, com pessoas da igreja, tá? Eu tive esses relacionamentos, teve problema, tá? Porque cada uma pessoa, você já sabe como é, e pessoas que estão dormindo, tá? Vai agir assim e não entende. E aí teve problema. E eu estava dormindo também, não tinha conhecimento. Então, vinha sentimento, aquilo mexia com a minha emoção. Então, eu estava numa vibração baixa. Então, quando acontece isso, o inimigo começa a dar risada. Ah, agora aí, ó, tá? Ele começa a dar. Tá perdendo o jogo, porque ele sabe que você tá perdendo o jogo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, tá? Então, quando você vê que lembrança do passado volta ao seu pensamento, mas quando você lembra, você dá risada. Quando eu lembro, dou risada, eu. Nossa, isso foi incrível que aconteceu na minha vida, né? Eu dou risada sozinho. Eu estava meditando agora de manhã e veio um tal desses pensamentos, tá? Aí eu comecei a dar risada, digo, ah, tá certo. Deixei ele ir. Então, ele passou. Ele não ficou criando sentimento, tá? Porque veio aqueles pensamentos para querer me tirar ali da frequência boa que estava na meditação. Estava meditando. Então, deixa ele, ah, tá bom. Dei risada da situação, eu lembrando a minha mente, né, o pensamento. Eu digo, ah, você tá aí, né? Tá certo, eu tô aqui também, tá? Deixa ele, deixa esse pensamento ir. E não mexe mais com o seu sentimento, tá? Não afeta o seu presente, não abala a nossa paz habitual. Então, não abala mais. Se isso, uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada, impedida de realizar simples interações por conta do sentimento ruim. Então, quando você não perdoa, pessoal, você se mantém estagnado. Então, sua vida espiritual, sua vida energética, emocional está estagnada. Então, ela não consegue dar conta do sentimento ruim. Então, ela não está conseguindo manipular aquela energia. Por quê? Porque falta colocar uma energia poderosa que combate essas energias ruins, que é o quê? Que é a energia do perdão. Ela vai combater, vai limpar aquele mal, aí a sua consciência vai se sentir livre. Só pode combater esse mal aí dentro com a energia do perdão, pessoal. Sem essa energia, não vai ter força de sair daí. Aí ele fala, ainda que a injustiça sofrida tenha sido grande, ela não deve nos contaminar por completo. Perdoar é preciso. Trata-se de um grande desafio de maturidade e experiência. Então, maturidade espiritual, conhecimento, então, uma consciência evoluída para poder manipular essas energias baixas. Senão, você não vai conseguir. Porque você viu até Cristo, quando ele estava indo na cruz, o que é que ele falou? Perdoa o Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, o próprio Cristo perdoou os erros do ser humano, tá? É isso, pessoal. Por quê? Ele está numa frequência, numa consciência maior, tá? É por isso que eu falei, pessoal, tá? Aqui lá no outro vídeo. Ninguém está ainda na quinta dimensão. A consciência dessa pessoa não está ainda na quinta. A gente está trabalhando para entrar. A gente está no processo. As pessoas estão no processo. E tem aí
espiritualista preparando o curso, dizendo que vai levar você para a quinta dimensão. É só no curso dele lá, quando você pagar, você entrar, aí você vai entrar na quinta dimensão. Você entende o engano que está aí? Ontem eu falei aqui, alertando isso, tá? Muito espiritualista que vai ver isso vai perceber, tá? Que não é assim que se entra na quinta dimensão, tá? É um processo. Ah, é um curso, você vai tomar um curso, aí você vai entrar na quinta dimensão. Você vai ver lá coisa, ele falando o que você deve fazer, e depois você não faz, você anda aí, pronto, não entrou em quinta dimensão nenhuma. Eu sinto muito, tá? Mas está acontecendo isso. Aí existe muitas razões para perdoar. Sentimento como mágoa e os ressentimentos são cansativos tanto mentalmente quanto fisicamente, levando ao ser humano a insônia, a estresse e depressão. Então, se continua isso por muito tempo, tá, pessoal? Pode levar você até ter insônia, estresse, tá? E depressão, pode cair em uma depressão. Ele fala: perdoar é difícil, porém a ação é bastante inteligente. Traz benefício. A sensação gerada pelo perdão transmite mais tranquilidade e autoconhecimento. Além disso, alimenta ressentimento, só aumenta a chance de atrair mais inimigo e atrair a própria vida. Então, se você não perdoar, além disso, vai alimentar outro ressentimento, né? Vai aumentar a chance de atrair inimigo e atrasar sua própria vida. Então, há um benefício na energia do perdão, pessoal. Há um benefício. Ele fala, traz muito benefício, que são geradas pelo perdão, que é a tranquilidade e o autoconhecimento. Então, é isso, pessoal. Nossa, a gente precisa entrar nessa energia, então a gente tem que aproveitar essa energia do perdão, tá, pessoal? Aí ele fala, é melhor valorizar o seu tempo com sentimento positivo e depositar o seu coração em pensamento em algo que faça feliz. Portanto, não subestime o poder do perdão. Perdoe quem magoou você e siga adiante. É isso, porque esse perdão, pessoal, é um poder, tá? É um poder que a gente tem espiritual dentro da gente de tirar todos os pensamentos negativos, ressentimento, para a gente seguir a nossa jornada espiritual. Por isso que Cristo estava ensinando isso ao discípulo. Aí ele fala, perdoar é uma tarefa nobre, mas convenhamos, e nem sempre é fácil. Sempre que alguém nos faz algum tipo de mal, é difícil esquecer ou deixar para lá. No entanto, cultivar esse sentimento de raiva, ódio, relembrar momentos de desavença é algo que faz mal a nós mesmos. Então, é isso, pessoal. Não fique cultivando esse sentimento. Você tem que vir com a energia do perdão para que você esteja livre. A sua consciência, né? Aí ele fala, a energia de um conflito não resolvido é extremamente nocivo, pois carrega consigo diversos sentimentos negativos que se enraiza com o passar do tempo. Então, não deixe criar raiz, tá? Se você deixa criar raiz, é difícil. Quando arrancar, você vai ter que cavar bem fundo para tirar toda aquela raiz. Não deixe, resolva logo, pessoal. Por isso, procure perdoar as pessoas, mesmo que ela não parece digna desse perdão. Mesmo que ela não pareça, ela não merece esse perdão, mas você perdoa ela. Perdoe porque você merece a paz e porque os conflitos merecem um ponto final. Então, perdoe porque você merece a paz. Você tem que ter a sua paz, não é por ela, é por você, tá? Aí ele fala, o primeiro passo para entrar nessa atmosfera, então,
da energia, né, do perdão, renovando suas energias. Então, renove as suas energias. Gradativamente, entra em um estado meditativo. Então, entre no estado meditativo, tá, pessoal? Todos vocês que lembram de alguma situação, né? Você força aquela lembrança e, consequentemente, o sentimento que ela desencadeia. Por isso, observe a sua memória e sentimento com desapego. Observe aonde é que está entravacando aí sua jornada espiritual, né? Memória e sentimento são estado passageiro. Portanto, não se apegue a ele. Então, não se apegue a essas memórias. Esquecer que alguém nos fez sofrer é impossível. Então, não vamos esquecer. Mas a gente tem que ressignificar aquela energia. É o que o perdão vai fazer. Tá? Ele fala, é impossível, mas é possível aprender a lidar com esse sentimento, com essa energia, sem que ele nos impeça de continuar a vida. Então, que não deixe a gente estagnado espiritualmente, que a gente vá evoluindo, a gente seja feliz, a gente se alegre com a vida, tá? Busque melhorar a vida, tá? Por isso que a energia do perdão é importante, pessoal. Aí ele fala, o poder do perdão, então, o perdão é uma energia, é um poder que está dentro da gente. O poder do perdão no desenvolvimento pessoal é um processo que vai além de cada ser humano. Então, vai além de cada ser humano. Perdoar é um gesto de clareza e bem-estar. É uma forma de viver em harmonia e com mais empatia no dia a dia. Então, você vive mais com empatia, com harmonia. Tá, pessoal? Porque se essas energias estão aí, está desequilibrando você. É isso, pessoal. Tá? Só o perdão pode liberar essas energias, mandar embora e você está livre. Ele fala, evita a doença, amargura diárias, ódio no coração. Se falar que não é nada bom ter pensamento negativo, que visa atrapalhar nosso cotidiano. Então, é isso que acontece, tá? Muitas pessoas são atrapalhadas aí por causa ainda não liberou essa energia do perdão, esse poder para tirar todas essas mal. Aí ele fala, viver bem com mais leveza, trazer gozo na nossa alma. Então, quando você perdoa, vai trazer um gozo. Você precisa gozar na alma. Você precisa ter um gozo. Então, se não tem gozo, você está infeliz, pessoal. Ele fala, é importante que estejamos prontos a capacitar para que o dia seguinte trará toda forma de amor, passa pelo perdão. Então, que aquela energia vai trazer no nosso dia a dia, o dia seguinte, vai trazer a forma de amor, passa pelo perdão. Então, passa por essa energia. Eu lembrei até da música de Lulu Santos, né? Toda forma de amor. Oh, oh, oh. Tá? Então, a gente vai passar. Primeiro, para você entrar nessa. Você tem que liberar essa energia. É dito pelo pai e o avó que até mesmo nas religiões, né? Que prega o verdadeiro amor entre os seres humanos. Mas como tem pessoas dentro aí de grupo religioso que não perdoa a pessoa, pessoal. Não é amor, um amor de Cristo em condição, não é verdadeiro, tá? Aí tá fora, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas temos que falar isso verdadeiramente para a gente tomar consciência e trabalhar essas energias, liberar essa energia do perdão. Ela está na nossa alma. É um poder que foi dado a gente para a gente se livrar de todas essas coisas aqui, dessa energia negativa. É um poder que sai assim de você, ó, pum, explode, aí você fica livre, ó.
fica flutuando, tá? É tipo assim, pessoal, tá? É só uma ilusão que a gente cria, tá? Mas é isso que você sente quando aquilo explode. Você deixa aquele perdão, aquela energia tomar conta, pronto. Não tem coisa mais que pegue você, tá? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa energia do perdão, pessoal? A Bíblia, o próprio mestre da gente ensina a gente a perdoar, tá? Então, vamos ler aqui Mateus 6,14. De fato, se você perdoar os homens os males que eles fizerem, o Pai de vocês que está no céu também perdoará você. Então, olha o que Cristo está falando para os discípulos, pessoal. Perdoe os homens, tá? Se você perdoa. Foi por isso que Cristo também praticou esse perdão. Ele perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, essa é uma virtude divina, pessoal. É um poder que está na gente, que a gente precisa liberar. Por quê? Porque a gente está sendo magoado aqui. Em cada fala, em cada sentimento, em cada coisa, tá? Eu sei que todos que vão assistir esse vídeo têm algum problema aí de liberar perdão. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, tá, pessoal? E a gente não pode deixar o orgulho, que foi o sentimento que invadiu o coração do Satanás, tá? Que ele se transformou nesse anjo caído aí, nesse demônio. Senão, se a gente deixar o orgulho, a gente pode virar um demônio também. Tá? Aí o que mais? Mateus 18, versículo 21 e 22. O que é que ele fala lá? Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Olha o que Jesus fala. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nossa, que conta é essa, né, pessoal? Que conta ele multiplicou mais as coisas. Por quê, pessoal? Ele viu que esse tem que ser uma energia que sempre está com a gente, tá, pessoal? Sempre tem que estar com a gente essa energia. A gente que é ele estava ensinando ao discípulo, né? Jesus, o mestre, estava ensinando que essa energia tem que sempre estar com a gente. Sempre que o irmão perdoar, você tem que perdoar, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 32, versículo 1. 32, versículo 1. Feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Então, você só vai ser perdoado se você perdoar, tá, pessoal? Por Deus. Então, Deus vai fazer isso, tá? Porque é assim que funciona a lei do universo, tá, pessoal? Deus vai perdoar você se você entra nesse perdão, nessa energia do perdão. Agora você não entra na energia do perdão, não. Aí você quer que Deus perdoe você? Não pode, pessoal. Não funciona assim. O universo não funciona assim. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 86, versículo 5. Tu é bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todo que invoca. Então, se você invocar de todo o coração e pedir perdão a Deus, Deus vai lhe perdoar. Mas Deus vai olhar para ver se você tem perdoado o seu irmão, tá? Aí quando você perdoa o seu irmão, Deus perdoa imediatamente. Então, é um poder que vem assim e toma o nosso ser imediatamente, tá? E você vai ter um contato mais íntimo com Deus, tá? Aí Marcos 11, versículo 25 e 26. O que é que fala aqui? E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa,
para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, é isso. Quando você estiver orando lá, meditando, tá? Essa perdão, alguém você tem alguma coisa contra alguém, está com sentimento ruim contra a pessoa fez algo, você ficou com sentimento. Perdoe. Que aí o Pai ali na oração vai perdoar você. Mas se você, olha o que Cristo falou, mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará o seu pecado. Então, você não vai sentir o perdão, você não vai sentir esse poder, essa energia. Então, vai ficar com a energia negativa lá, corroendo a sua consciência. Tá? Pode até trazer doenças físicas, mentais e emocionais, tá, pessoal? Então, Lucas 17, versículo 3 e 4. Vamos ler aqui, pessoal. Tome cuidado, se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes volta a você e diz, estou arrependido, perdoe. Você dizer, me perdoe aí, eu estou arrependido, irmão. Tal, isso aqui, perdoe ele. Porque não vou perdoar, não. Você já fez de novo. Você fez isso de novo, eu não vou perdoar. Então, Deus não vai perdoar você. Essa energia do perdão não vai estar com você. Mas se ele pecou contra você 7 vezes, por que esse 7 está aqui, pessoal? Por que esse 7 está aqui, tá? Então, o que é que ele falou? 70 vezes 7 você tem que perdoar ele. Então, olha o que Jesus fala. Então, se ele pecou contra você 7 vezes e 7 vezes voltou a você e disse, estou arrependido, me perdoe aí, tá? Me perdoe. Você tem que perdoar. É a sua obrigação, pessoal, para que essa energia do perdão de Deus esteja sobre você. Se você não perdoa essa pessoa, né, o irmão, qualquer pessoa, Deus não vai perdoar você. É claro, pessoal. Essa energia a gente tem que desenvolver essa capacidade, essa energia do perdão na gente, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 13. Suportai um ao outro e perdoai as queixas que tiver um com o outro. Perdoe como o Senhor perdoou. Então, é isso. É isso que a gente tem. Agora, pessoal, eu não sei por que tem gente. A Bíblia está ensinando, ó, você vê Cristo, os apóstolos, estão tudo ensinando porque eles aprenderam com Cristo. A essa energia está com ele. A perdoar o irmão, a perdoar as pessoas. Tá, pessoal? Por que a igreja, pessoal, pessoas de igreja não aprende essa energia não está nas pessoas, pessoal. É isso, é a maturidade, é o crescimento espiritual, é tudo isso. Então, eles vão ficar em tudo estagnado espiritual. É difícil, tá, pessoal? Mas fazer o quê? Aí, o que é que a Bíblia fala? Efésios 4, versículo 32. Seja bondoso e compassivo um para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou a Cristo, em Cristo. Então, é assim que a gente tem que fazer. Se a gente tem essa energia do perdão que a gente recebeu de Cristo, a gente tem que perdoar. Senão, essa energia não vai ficar na gente. É muito, como é que se diz, pessoal? Isso é um conceito muito, como é que se diz, que a gente tem que levar para a nossa vida, tá? Não existe isso de não perdoar, tá? A gente que é um espiritualista, um cristão, evangélico, o que você for aí, que você busca a Deus, não, isso tem que estar na sua consciência, tá, pessoal?
Não pode não estar. Aí o que é que a Bíblia fala, mano? Lucas 6,37. Não julgue a você, não será julgado. Então, não julgue você mesmo. E não será julgado. E você não será julgado. Então, não julgue o outro. Não condene e não será condenado. Perdoe e será perdoado. Não foi eu que fiz isso aqui, pessoal. O universo está funcionando assim, tá? É assim que funciona. Essa energia, ela fica com aqueles que alimentam essa energia do perdão, tá? Se você não perdoa, essa energia não está com você. É um ensinamento de Cristo para os apóstolos e os apóstolos estão passando para a gente, tá? Aí, Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, né? Deus, né? Em que temos a redenção, a saber, o perdão do pecado. Então, a gente foi resgatado, perdoado, foi chamado por Cristo para vir para a espiritualidade, despertamos a consciência, fomos perdoados. Agora a gente não vai perdoar o próximo, as outras pessoas, pessoal, o irmão. Como é que pode isso, pessoal? Tem que questionar isso, tá? Aí, outro versículo, 2 Coríntios 2, versículo 5 até o 10, vamos ler. Se um de vocês tem causa tristeza, não tem causa pena em mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. Versículo 6. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se você seria aprovado, isto é, se seria obediente a tudo. Você perdoa alguém, eu também perdoo. Aquele que perdoa, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoe na presença de Cristo, por amor a vocês. Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, para que Satanás não tenha vantagem sobre a gente, pessoal, a gente tem que perdoar, tá? O irmão. Então, o que é que o apóstolo Paulo estava vendo? Vocês já fizeram a punição severo, então agora perdoe, acolha esse irmão. Se ele vir pedir perdão, acolha ele, ele é perdoado, tá? Para que o quê? Versículo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Então, não tivesse vantagem sobre nós. O apóstolo Paulo está dizendo, principalmente aquele que estava desperto, para não ignorar as suas intenções. Porque quando a gente não perdoa, Satanás vai ter vantagem sobre nós. Por quê? Porque a gente não fica na energia elevada do perdão. O que é que acontece? Vamos ficar com ressentimento, as mágoas, e aí o quê? É a energia do maligno. Tá, pessoal? Precisamos perdoar, tá? Aí ele fala, Mateus 6, versículo 12. Perdoar é nossa dívida, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, na própria oração que Cristo ensina os apóstolos, os discípulos, né? Ele está ensinando o Pai Nosso, então, para perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Então, está pedindo a Deus,
Perdoa as nossas dívidas, Deus. Assim como nós perdoamos o nosso devedor. Então, aquele que está devendo a gente, tá? Fez mal para a gente tem que perdoar. Para Deus perdoar a nossa dívida. Tá? Na própria oração do Pai Nosso tem isso. Aí, o que mais, pessoal? Levítico 19 e 18. Vamos ler. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, essa lei, pessoal, do perdão, do amor, já era desde o Antigo Testamento, tá? Olha aqui o que está falando lá em Levítico, falando para o povo de Israel. Não procure vingança, nem guarde rancor alguém do seu povo. Então, contra o próprio povo, contra o seu irmão, tá? E contra o próximo. Mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Então, essa lei de amar o próximo como a si mesmo já estava lá no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor. Então, estava lá. Levítico 19, 18. Tá? Aí, 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vos vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu interesse e nem se ira facilmente, não guarda rancor. Então, pessoal, é o amor, a gente tem que vibrar nesse amor para lançar essas energias negativas. Tá, pessoal? Lançar fora toda essa energia. É isso que a gente tem que fazer. Por isso que é um amor incondicional, que a gente não vai se gloriar, não vai maltratar, não vai irar com a pessoa facilmente, não vai guardar rancor. A gente vai logo liberar a energia do perdão, tá? É isso que a gente tem que fazer. O que mais? 2 Crônica 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, afastar do seu mau caminho do céu, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Então, Deus vai perdoar a gente, pessoal, quando a gente ir de todo o coração, perdoa as dívidas dos outros, os erros do outro, a gente ir de coração para com Deus, tá? A gente ser sincero, então, Deus quando vê isso, ele vai perdoar o nosso pecado, né? Ouvirei e perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Então, vai curar a nossa terra, nossa alma, tá? Todo o nosso ser. É isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Porque até se a gente não libera essa energia, a gente tá com a energia negativa, até a nossa oração, nossa energia sai com a energia ruim, tá, pessoal? Ela sai com a energia manchada, com energia negativa. Não pode acontecer isso, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 Pedro 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, tende um ardente amor. Então, você ame um ao outro mesmo, de coração, pessoal. Sabe? Ame mesmo, perdoe, tá? Que vai cobrir uma multidão de pecados, tanto o seu pecado como o pecado de muitas pessoas. Essa é a chave, tá? Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender o próprio erro? Expurga-me tu do que me são ocultos. Então, olha o que o salmista pede a Deus, tá?
Quem pode entender o seu próprio erro? Quem é que pode? Às vezes a gente não repara, tá, pessoal? A gente está errando, a gente não repara o nosso erro. Porque às vezes a gente não quer olhar para a gente, tá? Mas o quê? O que é que a gente tem que fazer? Expurga, então pede a Deus, expurga tudo que me são oculto. Então todo aquele mal, aquele sentimento que são oculto que está em mim, tira de mim, Senhor. Então essa energia do perdão, ela vai fazer essa limpeza, essa cura dentro do seu ser, tá? Vai expurgar tudo que é energia negativa para você, a sua consciência está livre. Por quê, pessoal? A gente precisa estar livre para que a nossa consciência expanda e podemos estar livre, porque quando a gente deixar esse corpo, pessoal, a gente precisa ir embora, continuar a nossa jornada da consciência, a jornada espiritual. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Mas se tiver atrelado, apegado a uma energia aí negativa, alguma coisa aqui dessa realidade, da ilusão aqui da consciência, essa realidade, você está apegado, você vai ficar preso nessa realidade. Quem? A sua consciência. Tudo vai ficar preso, tá? Então, essa é uma chave, tá? É esse poder que Cristo estava dando ali aos discípulos para que eles se libertassem disso para seguir a jornada até o Pai, tá? Por isso que ele, a maioria deles, estava ensinando isso nas cartas. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, né? Estava ensinando tudo isso que eles aprenderam com Cristo, tá? A perdoar o seu irmão, o seu próximo, tá? Para você não estar atrelado à energia. Você viu que quando você se apega a uma energia, o quê? Seu campo magnético, a sua emoção, né? O seu campo energético é atraído pelaquela energia. Você fica preso. Quem que fica preso? A sua consciência fica presa àquela energia. Toda hora aquela energia vem e fica perturbando a sua consciência. Você está preso. E quem está aprendendo é você mesmo. Você tem o poder, a energia de liberar esse perdão para se livrar dessas amarras, tá? Então, por isso que você tem que desenvolver essa capacidade do perdão. Não é fácil, por isso que a gente tem que desenvolver, tá, pessoal? Nossa, pessoal, não é fácil, tá? Mas a gente tem que trabalhar esse desenvolvimento, tá? Eu lembro da minha situação, tá? Passei momentos com minha ex-mulher, na igreja, com o irmão, também aqui passei. Foi difícil perdoar, tá? Mas tive que perdoar, porque é um irmão de carne, meu irmão aqui de família. Então, teve muitas situações, pessoal, que eu precisei usar essa energia, esse poder para me curar. Senão, eu não alcanço essa consciência maior. Senão, eu não estaria aqui falando de espiritualidade para você, pessoal. Eu estaria aí sofrendo consciencialmente, né? Poderia entrar numa depressão aí, numa ansiedade, tá? Poderia estar assim sofrendo, tá? Então, eu sei o que é isso, tá, pessoal? É difícil, porque nossa, quando eu lembro aqui, eu dou risada agora, tá? Mas naquele momento que eu estava com a consciência, ainda não estava com a consciência expandida, rapaz, era sentimento muito ruim, tá, pessoal? Parecendo que vinha até gosto de sangue na boca da pessoa, tá? Nossa, pessoal, não deixe isso, tá? Porque senão você vai ser reprovado. Você vai perder a batalha. Vocês que estão em grupo religioso aí, que tem
Perdoe, pessoal. Livre-se disso. Siga o seu caminho. Deixa essas pessoas lá. Se elas estão errando, elas estão errando. Deixa elas lá. A gente segue o nosso caminho. A gente precisa ser livre, tá? Senão é o que acontece, tá, pessoal? Então, agradecer a você, tá, pessoal? Obrigado aí pela sua audiência, sua visualização. Obrigado. Obrigado vocês, os irmãos que têm me ajudado, tá? Nessa jornada. Obrigado vocês também. Obrigado, Deus, tá? Por me sustentar, tá? Trazer conhecimento a nossas consciências. Obrigado ele, tá? A gente não sabe de tudo, tá, pessoal? Mas aquilo que a espiritualidade vem trazendo, a gente vai passando e vamos trabalhando consciencialmente, melhorando, tá? É isso, a gente não sabe de tudo. Mas temos um espírito que está guiando, nos orientando, como a gente tem que se proceder aqui nessa realidade, tá? Então, agradecer a ele, obrigado espiritualidade, obrigado Deus, tá? Por estar nos ajudando. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!